Glória a Deus. Paz, Senhor Jesus, a todos. Vamos sentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus queridos, nós vamos entrar na palavra do Senhor e algo muito importante. O Senhor já tem falado muito conosco nesta noite a respeito da volta do Senhor Jesus. Louvores falaram. Eu até anotei aqui uma parte do louvor diz assim: o céu é meu lar, o céu é minha morada. Nós cantamos depois, junto com o pastor Melo também, falava da volta do Senhor Jesus. Irmãos, precisamos entender o tempo que estamos vivendo, é o tempo da volta do Senhor Jesus, é o tempo. Não haverá outra geração depois desta para a volta do Senhor Jesus. Nós somos a geração da volta do Senhor, nós somos esta geração. Não haverá uma outra geração sendo levantada para este momento. É só nós olharmos para a palavra do Senhor e verificarmos que algo está acontecendo. Irmãos, nós estamos recebendo testemunhos de pessoas que não estão na igreja e estão dizendo, conversava com uma senhora, uma jovem senhora, há poucos dias, aqui mesmo em Novo Hamburgo, e ela disse o seguinte: pastor, eu estou vendo tudo o que está acontecendo no mundo e só pode ser que Jesus está voltando. Ela não está na igreja. E ela está dizendo que Jesus está voltando. Então vejam só, meus amados irmãos, que o Senhor está, nesta hora, nos avisando que Jesus está vindo. E com base nisso, meus irmãos, com base nesta informação, eu preciso olhar para a minha vida, eu preciso analisar a minha vida e perguntar para mim mesmo: como eu estou à luz da palavra de Deus para este momento? Como é que está a minha vida espiritual? Como é que eu estou diante de Deus? Como Deus me vê nesta hora? Eu ouvi um pastor dizendo há poucos dias, o pastor Israel, numa ministração do pastor Israel, e o pastor Israel disse o seguinte, muito profundo o que ele falou, ele disse o seguinte: que de fato nenhuma pessoa do mundo tem algum problema em aceitar Jesus. Até os muçulmanos aceitam Jesus, e é verdade. As pessoas do mundo inteiro aceitam Jesus, cada um da sua forma, aceita Jesus. Mas a pergunta que nós devemos fazer, meus irmãos, é: e Jesus me aceita? Jesus aceita a minha vida? Jesus aceita do jeito que eu levo a minha vida? Jesus me aceita como eu sou para me colocar na casa dele, no céu? Vejam só, meus irmãos, eu preciso olhar para a minha vida e perguntar: será que Jesus me aceita? Ele aceita do jeito que eu levo a minha vida, do jeito que eu pratico a minha vida, do jeito que eu falo, do jeito que eu faço os meus negócios, do jeito que eu vivo a minha vida? Será que Jesus me aceita? Será que a minha vida ela está baseada na palavra do Senhor? Será que a minha vida está de acordo com a palavra do Senhor? Porque, meus amados irmãos, algo nós precisamos entender. O Senhor, Ele vai colocar no céu quem for parecido com o céu. A Bíblia mesmo diz, meus amados irmãos, que o impuro não entra. O impuro não entra. Não que nós sejamos perfeitos, meus irmãos, nenhum de nós é perfeito. Todos nós pecamos todo dia. Não vamos colocar um rótulo em nós mesmos, dizendo que nós somos super crentes, a tal ponto de nós não pecarmos. O único perfeito foi o Senhor Jesus, não há outro. Porque a própria Bíblia diz que todos pecaram, todos, e todos estão destituídos da glória de Deus, todos. Mas o fato é, meus irmãos, diante de um pecado que eu cometo e nós cometemos, o que eu faço? Eu me arrependo? Ou eu chego para o Senhor e digo: não, mas eu sou assim, eu não vou mudar. Meus irmãos, o Senhor, Ele não olha para a nossa queda. Ele não olha quando nós erramos, mas Ele olha quando nós nos levantamos daquilo e o que nós estamos fazendo com aquele momento. Tem uma passagem da Bíblia, salvo engano é Jeremias, não me recordo ao certo, que diz assim, que o Senhor se agrada quando a gente diz: por que eu fiz isso? Olha como é poderoso. Que Deus se agrada quando nós colocamos a mão na consciência e nós falamos: por que eu fiz isso?
Por que eu falei isso? Por que eu falei assim com minha esposa? Por que eu falei assim com meu marido? Por que eu agi assim no trânsito? Por que eu fiz esse negócio? Irmãos, nós precisamos entender que o Senhor, Ele vai colocar no céu quem for parecido com o céu. E, meus irmãos, nós vamos começar hoje, já falava com o pastor Melo, e falava com o irmão Lucas também, nós vamos começar hoje uma série de mensagens a respeito de vida bíblica na prática. Vida bíblica. Eu até tenho medo de falar vida cristã do jeito que o Evangelho está hoje, porque as coisas do Evangelho hoje estão diferentes como é a Bíblia. Eu tenho medo de chegar e dizer que nós precisamos ter vida cristã. Então nós precisamos ter vida bíblica. Vida bíblica. Na prática. Uma coisa, meus irmãos, é nós conhecermos a Bíblia de cor e salteado. Outra coisa é nós colocarmos a Bíblia em prática. Vivermos a Bíblia. Porque, meus amados irmãos, a própria palavra em Mateus 7, ela vai dizer que bem-aventurado é o homem que ouve as palavras e as pratica. Esse é comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Alguém leu aqui, pastor Melo leu aqui, que quando Davi, no Salmo 40, tirou meus pés do lodo, do charco e colocou os pés sobre a rocha. Nós precisamos ter a vida edificada sobre a rocha que é o Senhor Jesus. A nossa vida precisa estar edificada sobre o Senhor Jesus. Agora, a Bíblia diz, quem ouve as palavras e as pratica. Esse é um homem prudente. E a Bíblia diz, meus irmãos, que a fé, ela vem pelo ouvir. Então eu vou ouvir a palavra do Senhor e vou colocar ela em prática. Vou colocar no meu dia a dia, em todos os momentos. Começa em casa, vai no trabalho, no trânsito, na sociedade, na igreja, em geral. Assim precisa ser a nossa vida. E nós vamos começar hoje, meus amados irmãos, aqui vai uma série de ministrações. Então, meus irmãos, estejam atentos ao que será ministrado aqui. É muita passagem bíblica e nós precisamos olhar para a Bíblia, o que ela tem de informação para a nossa vida. Amém? Bom, meus queridos, primeiramente, nós precisamos entender. Tem uma frase de um pastor amigo meu lá de Campo Grande, que ele diz o seguinte: as pessoas dizem assim que nós somos seres humanos, certo? Ele diz diferente, ele diz assim, nós somos seres celestiais passando por uma experiência humana. Veja só, nós somos seres celestiais passando por uma experiência humana. E se nós olharmos de acordo com a palavra do Senhor, de fato, nós somos seres celestiais. E nós estamos aqui passando por uma experiência humana por um tempo. No Salmo 90, a palavra do Senhor diz que o Senhor ele estabelece o nosso tempo aqui nesta terra. 70, 80 anos, é o tempo de uma geração. Mas o Senhor pode cessar o fôlego da nossa vida a qualquer momento, a qualquer instante, porque o domínio da nossa vida está nas mãos do Senhor. O Senhor tem o controle da nossa vida. O Senhor sabe exatamente o dia e a hora que o fôlego da nossa vida será cessado. Está nas mãos de Deus. Mas enquanto isso, meus irmãos, o que eu estou fazendo nesta terra aqui? Por que eu estou nesta terra aqui? Qual é o meu propósito nesta terra aqui? Será que simplesmente, irmãos, para nós vivermos aqui um tempo, um determinado tempo, e as coisas simplesmente passarem e nós não deixarmos absolutamente nada? Eu não estou falando aqui, meus irmãos, de coisas da terra. Eu estou falando aqui de termos celestiais. Eu estou falando aqui de eternidade. Meus irmãos, o Senhor ele nos chama para a sua presença, para nós vivermos uma vida de acordo com a palavra do Senhor e nós nos prepararmos para morarmos uma outra vida, depois desta vida aqui. Há uma vida depois desta vida aqui. A vida ela não cessa. A vida ela não cessa. Eu digo mais, a vida ela começa depois que os nossos olhos se fecham aqui. Aqui é 70 anos, 80 anos, quando muito. Mas pode ser 5 anos, pode ser 10. Deus sabe o tempo de cada um. Agora, depois que os nossos olhos aqui se fecham, é que vai começar a vida de fato. E nós precisamos nos perguntar: eu vou para uma vida eterna com Deus ou eu vou para uma vida eterna sem Deus?
Se eu perguntar aqui, meus irmãos, se eu perguntar aqui para onde você quer morar, com quem você quer morar, eu tenho certeza que é unânime aonde nós queremos ir. Agora, para onde de fato eu vou? Para onde de fato eu vou, meus irmãos? Morar eternamente com Deus ou eternamente sem Ele, sem Deus? Para onde eu vou? Mas o Senhor nos dá a oportunidade de nós mudarmos. Deus nos dá a oportunidade de nós corrigirmos a nossa vida, de corrigirmos totalmente, meus irmãos, todos os nossos atos, para nós alcançarmos a vida eterna com Ele. Meus irmãos, não há uma situação, não há um pecado que Deus não venha perdoar. A partir do momento que sobre a nossa vida tem o arrependimento. A partir do momento que nós nos arrependemos disso e nós mudamos a nossa vida. E o exemplo disso está muito claro quando o Senhor Jesus foi crucificado, haviam 2 ladrões. Pela lei, os 2 deveriam de fato morrer. Pela lei. Pela lei, até pela lei da palavra de Deus, pela Bíblia, o Antigo Testamento, e também pela lei romana. Eles eram punidos, foram punidos, e o destino deles era a morte. O castigo terreno é morte. Agora vejam só, meus amados irmãos, o que acontece com um deles. Um deles chegou e disse assim: se tu és o Cristo, desce daí e tira nós também. Ele queria voltar à vida antiga de ladrão. Mas o outro, ele disse o seguinte: você nem ao menos temes a Deus. Ele repreendeu o primeiro. Nós estamos aqui porque os nossos pecados merecem. Ele reconheceu que ele era ladrão. Ele reconheceu que errou. Ele reconheceu que a punição era justa, mas ele fez algo glorioso. A partir do momento que nós reconhecemos o nosso pecado, nós de fato nos arrependemos. E ele vira para Jesus e diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus vira para ele. Meus irmãos, isso é muito glorioso. O que o Senhor Jesus faz, Jesus sendo crucificado, o Senhor Jesus ainda vira para ele e diz assim: hoje tu estarás comigo no paraíso, aleluia. Jesus não falou para ele, amanhã tu estarás, ou algum dia tu estarás. Jesus disse para ele, hoje tu estarás comigo no paraíso. Isso mostra o que, meus irmãos, para nós? Independente das circunstâncias desta vida, nós temos uma vida eterna com Jesus. Há uma vida com Jesus. Irmãos, se há uma vida com Jesus, por que nós vamos concentrar todas as coisas da nossa vida nesta terra aqui? Irmãos, não é errado e não é pecado nós termos uma vida boa aqui. Não é. Não é errado nós termos faculdade, não é errado nós termos casa, não é errado nós termos carro. Nada disso é errado. É Deus que está nos dando. O problema, irmãos, é coração nisso. O nosso coração, ele precisa estar no Senhor. Tanto é que o Senhor Jesus diz que há 2 grandes mandamentos apenas. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. É o principal mandamento. Então o coração, ele precisa estar em Deus. E o segundo mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, meus irmãos, vejam só, nós precisamos ter a nossa vida de acordo com a palavra do Senhor, viver a nossa vida de acordo com a palavra do Senhor. Agora, o nosso coração, ele precisa pertencer a Deus, entregue a Deus, e não nas coisas da terra. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor. Irmãos, permaneçam sentados. Nós vamos navegar na palavra do Senhor em diversas passagens. 2 Coríntios 3:3. Irmãos, nós não vamos ter pressa em ministrar, que serão uma série de mensagens, mas nós vamos entender a palavra do Senhor. 2 Coríntios 3:3. Nos diz assim a palavra do Senhor. Vejam só. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Irmãos, o que Paulo estava dizendo para os irmãos em Coríntios? Que na verdade, irmãos, nós precisamos ser a carta de Cristo. A nossa vida, ela precisa ser carta de Cristo. Nós precisamos ser uma Bíblia andando nessa terra.
Irmãos, nós somos medidos. Nós somos medidos, nós somos lidos. A nossa vida ela é lida pelas pessoas que estão lá fora. Nós somos vistos no meio da família. Os nossos atos são vistos na empresa que nós trabalhamos. Os nossos atos são vistos no trânsito. Então, e a Bíblia diz que nós somos uma carta viva, nós somos a carta de Cristo. Nós precisamos, de fato, meus amados irmãos, ser carta de Cristo. As pessoas precisam olhar para nós e dizer, ali está uma pessoa diferente. Vejam só, meus amados irmãos, vida bíblica na prática. Eu preciso ser uma carta de Cristo. Tem uma frase muito importante, eu não me recordo do autor, mas diz assim, que nós precisamos pregar a palavra de Deus em todo o tempo e, se necessário, usar palavras. Olha como isso é profundo. Que nós precisamos pregar a palavra de Deus em todo o tempo e, se necessário, usar palavras. O que isso quer dizer? Que o nosso testemunho, a maneira como nós agimos, é que vai demonstrar aquilo que realmente nós vivemos. Então nós precisamos pregar a palavra do Senhor em todo o tempo, através dos nossos atos. A nossa vida na família, como nós agimos, como nós nos comportamos, o que eu faço nos negócios, tudo isso vai mostrar quem de fato eu sou. Meus amados irmãos, nós precisamos entender que nós não podemos tomar, nós já vamos ver isso, a forma deste mundo. Nós não podemos seguir a forma deste mundo. Meus irmãos, eu posso estar na igreja todo dia, vir aqui na casa do Senhor todo dia, estar num culto todo dia e não entrar no céu. Não entrar no céu. Eu preciso viver a palavra de Deus. Eu preciso ser um praticante da palavra de Deus. Irmão, só vai entrar no céu. Há duas igrejas. Há duas igrejas. Se nós olharmos Mateus 25, na parábola das 10 virgens, ali nós temos duas igrejas. Nós temos a igreja professa e nós temos a igreja praticante. O que a igreja professa? É aquela que aceita Cristo, que sabe de Cristo, mas nós temos a igreja praticante que pega a palavra de Deus e coloca em prática. O que vai entrar no céu é a igreja praticante. Aquela que vive a palavra. A professa não entra. Então, meus amados irmãos, nós precisamos ser praticantes da palavra do Senhor. Viver a palavra do Senhor de fato. E Paulo ele vai dizer aqui que nós somos uma carta de Cristo. O que é ser carta de Cristo? Que as pessoas olhem para nós e que possam ler na nossa vida aquilo que é de Cristo. As pessoas precisam olhar para nós e dizer, aí está um servo de Cristo. Aí está um servo de Deus. Aí está uma pessoa diferente. Meus irmãos, eu já testemunhei isso aqui outro dia. Já falei isso aqui para os irmãos, eu quero que os irmãos entendam, coloquem amor nas minhas palavras, mas eu falei o seguinte, que se algum crente bater lá na empresa que eu trabalho e dizer, olha Milton, eu quero ser contratado aqui, e a pessoa me falar, olha, eu sou crente, eu vou dizer, eu não quero você. A não ser que eu conheça. Por quê, meus irmãos? O crente hoje perdeu o referencial no mercado. O crente hoje não dá um bom testemunho. O crente hoje coloca atestado falso, dá um jeito de chegar atrasado, faz um péssimo trabalho dentro da empresa. Ao contrário do crente de 30 anos atrás. O crente chegava na empresa e dizia que era crente e era contratado. Porque na sociedade era uma referência e hoje não é mais. Um senhor idoso, eu vi esse testemunho lá na região de Santa Rosa. Um senhor idoso, que está há muitos anos na igreja, ele testemunhou dizendo que quando ele se converteu, era pregado a respeito de muitos pecados e hoje já não é considerado mais pecado. Meus irmãos, o que aconteceu que mudou? A porta de Cristo, que sempre foi estreita, ela foi alargada. O próprio Evangelho
os próprios líderes das igrejas alargaram o evangelho, alargaram a porta. Mas a Bíblia diz que a porta de Cristo ela é estreita. E ela continuará estreita até a vinda do Senhor Jesus. O Senhor não tem pacto com o mundo. Só que alargaram, meus amados irmãos, alargaram. E é simples, meus amados irmãos, é só verificar. Como acontecem os namoros dentro das igrejas hoje? Antigamente, meus amados irmãos, os pretendentes ficavam separados. Será que hoje é assim? A imoralidade está dentro da igreja. E pior do que isso, é que muitos desses estão aqui. Quando eu falo aqui, pastor, não estou falando aqui necessariamente aqui da igreja, estou falando de uma maneira geral. Estão usando o altar de Deus em pecado. Como é que são os casamentos hoje? Irmãos, casamento é uma instituição de Deus. Foi instituída dentro do Éden. Hoje se troca de casais como se troca de roupa. Me perdoem pelo termo aqui. É assim. O que aconteceu? Então, meus amados irmãos, nós precisamos entender o que a Bíblia está dizendo e viver o que a Bíblia está dizendo. Nós não podemos negociar os valores da Bíblia. Por quê? Porque quando o Senhor Jesus vier, nós seremos lidos, a nossa vida é lida pela palavra. A palavra do Senhor diz que o Senhor ele passa um prumo. Ele passa um prumo. A nossa vida ela é medida como um prumo do pedreiro, para verificar se nós estamos andando de acordo com a palavra do Senhor. Então nós não podemos, meus amados irmãos, adulterar a palavra de Deus por nada. Nós precisamos viver a palavra do Senhor. É isso que nós precisamos fazer. Vamos continuar aqui, meus irmãos. Vamos entender aqui agora o que o Senhor Jesus está dizendo. Vamos para João 17. Dentro da João 17, versículo 16. Jesus ele vai orar. Ele vai orar ao Pai. E ele vai trazer algo muito poderoso para nós entendermos, meus amados irmãos, quem nós somos. Vejam só. João 17, versículo 16. Olha o que Jesus diz. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Jesus está dizendo para nós, para mim e para você, meus amados irmãos, que nós não somos deste mundo, que nós não pertencemos a este mundo. Nós somos cidadãos dos céus, diz a palavra do Senhor. Nós somos pessoas separadas pelo próprio Senhor. E nós não podemos, meus amados irmãos, com os nossos atos, pisar no espírito da graça. Nós precisamos obedecer a palavra do Senhor, levar a palavra do Senhor tal como ela é. Eles não são do mundo. Então, meus amados irmãos, se nós não somos deste mundo, nós não podemos ter pacto com este mundo, ou viver as regras deste mundo. Não estou dizendo aqui, meus amados irmãos, que nós não devemos obedecer às leis. Sim, a Bíblia nos orienta que nós precisamos obedecer todas as leis. A Bíblia diz assim, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Precisamos obedecer. Estou dizendo aqui é compactuar com o mundo, com os pecados do mundo. Nós não podemos. Nós não podemos. Vejam só, meus amados irmãos, eu vou trazer algo aqui. Eu falava a respeito de casamento. Eu conversava com o pastor Joel, que sempre me acompanha hoje, ele está ausente aqui. O pastor Joel, ele me disse o seguinte, ele me contou um testemunho. Ele me falava a respeito de um líder, de um determinado líder de igreja. Ele diz assim, pastor, ele se separou da sua esposa para casar com outra senhora mais nova. Eu disse assim, como assim separou? Houve adultério? Ele falou, não houve adultério. Mas como assim ele se separou? A Bíblia não permite isso. Ele diz assim, pastor, está no estatuto da igreja que é permitido. Rasga o estatuto. Então rasga o estatuto. Desde quando o estatuto ele é superior à palavra de Deus? Rasga o estatuto, bota o estatuto fora. E pior que isso, meus amados irmãos, pior que isso. O casamento foi celebrado dentro da igreja, a igreja toda estendeu a mão para abençoar a vida do pastor. Não sabem o que fizeram.
Não sabe o que fizeram. Colocaram maldição dentro da própria igreja. Meus amados irmãos, nós não podemos adulterar a palavra do Senhor. Desde quando um estatuto vale mais do que a palavra do Senhor? Rasga o estatuto, bota o estatuto fora. Nós precisamos viver a palavra do Senhor. Precisamos viver a palavra do Senhor. Nenhum estatuto tem poder sobre a palavra de Deus. Irmãos, nós precisamos viver a palavra e mais. E mais. Irmãos, se eu fizer alguma coisa errada, por favor, me mostrem, me dizem que eu estou errado para que eu possa ter tempo de corrigir. Eu quero que os irmãos me corrijam naquilo que eu estou fazendo errado. Isso é vida. Isso é vida, é um favor na minha vida que vocês fazem. Se eu passar um sinal vermelho ou fizer qualquer coisa errada, por favor, meus irmãos, dizem que eu estou errado, que eu errei. E façam isso também entre vocês, porque a palavra do Senhor diz que nós precisamos um exortar o outro, um ajudar o outro. Nós precisamos ajudar um irmão. Precisamos ajudar o pastor. Precisamos um ajudar o outro, meus amados irmãos, para dizer, olha, meu irmão, você aqui, você errou. Porque a Bíblia diz assim, você fez assim. Isso é ajudar o irmão. Amém? Isso é ajudar, meus irmãos, isso é ajudar. É ajudar a colocar dentro do céu. Para que haja tempo do arrependimento. Porque a Bíblia mesmo diz, a Bíblia diz assim, meus irmãos, vejam só o que a Bíblia diz. Que se teu irmão pecar, vai arguí-lo, vai falar contigo e ele só. Então, por exemplo, pastor Melo errou, eu vou chegar aqui e vou falar com ele, pastor, olha, aconteceu a situação, eu vi, pastor, olha, a Bíblia diz assim, você fez assim, e pronto, acabou, o assunto ficou aqui. Mas eu preciso avisar o meu irmão que ele errou, para que ele tenha tempo do arrependimento e mudar a vida dele. E meus amados irmãos, como é glorioso quando você aceita que o teu irmão trouxe para você uma orientação e você coloca isso em prática. Meus irmãos, isso é vida. Isso é vida. Amém? Queridos, vamos para Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. Nós falamos há pouco que nós não podemos tomar a forma deste mundo e exatamente esse versículo vai tratar disso. Romanos 12, 2 nos diz assim, vejam só, meus irmãos, o que diz a palavra do Senhor. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Amoldar aqui, meus irmãos, no original grego quer dizer tomar a forma. Não quer dizer que nós não devemos obedecer às leis, não é isso. É tomar a forma na questão de como se vive neste mundo aqui. Não é viver nas práticas desse mundo, ou seja, não viver no pecado. A Bíblia diz, não se amoldem, ou nós não devemos tomar a forma deste mundo. Precisamos entender, meus irmãos, aquilo que Jesus disse na oração em João 17, eles não são do mundo. Irmãos, se nós não somos deste mundo, nós precisamos viver as regras de acordo com a palavra do Senhor. Mas o que mais diz a palavra do Senhor aqui? Mas transformem-se pela renovação da sua mente. Mas transformem-se. Essa palavra transformar, ela é muito gloriosa. Ela quer dizer metamorfose no grego. O irmão Lucas sabe disso, né? Irmãos, metamorfose, ou seja, o que é metamorfose? É você sair de uma criatura para outra. Irmãos, antes de nós conhecermos o Senhor, nós éramos o quê? Pessoas extremamente terrenas, com inclinações terrenas, mergulhadas nos pecados. Mas quando nós conhecemos o Senhor, e nós começamos a mudar a nossa vida, e Jesus ele vai falar com Nicodemos, lá em João 3, que é necessário nascer de novo. É um novo nascimento na presença do Senhor, agora pelo Espírito Santo. Então, meus irmãos, eu não posso mais ter as práticas do passado. Eu sou agora uma nova criatura em Cristo, vivendo um processo novo na presença do Senhor. E a Bíblia diz que é pela renovação da mente. Isso é glorioso, meus irmãos, a renovação da mente. Por quê, meus irmãos? Por que renovação da mente?
Porque eu posso vir aqui todos os dias na casa do Senhor. Então alguém que olha para mim pode pensar, olha, mas aquela pessoa realmente ela mudou. Mas o coração não mudou, a mente não mudou. E a Bíblia diz que a transformação ela começa de dentro para fora. É pela renovação da mente, é aqui que começa. De nada adianta, meus amados irmãos, Jesus ele fala isso. Jesus ele aponta para os fariseus, ele diz, chama os fariseus de túmulos caiados, ou seja, bonito por fora, por dentro, morte, podre. E o Senhor está dizendo aqui, pela renovação da mente, ou seja, um processo que começa de dentro para fora, de dentro para fora. Vejam só, meus amados irmãos, é tão glorioso esse processo de dentro para fora. O Senhor Jesus, numa das parábolas, ele diz o seguinte, que não se coloca vinho novo em odres velhos, mas se coloca vinho novo em odres novos. O que o Senhor estava falando? Irmãos, não sei se os irmãos aqui já tiveram oportunidade de entender, ou talvez até já fizeram, assim como eu, quando eu era adolescente, eu ajudava meu pai na lida do campo, nós fazíamos vinho. Fazíamos vinho. Como é que era o processo? Você passava as uvas por um moedor, todas elas ficavam num barril. Pelo processo da fermentação, a sujeira ela subia, você tirava aquela sujeira, só que havia um processo de fermentação do vinho. Meus irmãos, quando nós conhecemos o Senhor, o Espírito Santo é justamente esse vinho novo, e esse vinho ele vai fermentando, ele vai tirando toda a sujeira da nossa vida. Só que tem um porém. O odre velho, ele é um odre que estava ressequido. E quando você colocava um vinho novo que estava em fermentação, ele arrebentava o odre. Então o Senhor está dizendo que nós precisamos ser odres novos. O nosso coração precisa ser um odre novo. Por quê? Porque ele é elástico. Ele vai ceder. A nossa vida ela vai ceder. Porque se nós não cedermos ao Espírito Santo, a operação do Espírito Santo, meus irmãos, tudo é jogado fora. O processo do Espírito Santo, meus irmãos, é uma fermentação diária, de dentro para fora. Como é que é o fermento dos fariseus que Jesus estava falando? Você pega o fermento de fora e coloca dentro. Aí toda a massa cresce, tudo leveda, mas Jesus está dizendo, não é isso que eu quero para vocês. Agora, a fermentação sim do vinho. É a fermentação do Espírito Santo, que é um processo de dentro para fora. E vai excluindo a sujeira toda da nossa vida. Irmãos, vai expurgando, vai colocando para fora. É isso que nós precisamos viver. Por isso que a palavra do Senhor vai dizer aqui, mas transformem-se pela renovação da sua mente, vejam só agora, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, nós precisamos experimentar na nossa vida a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Qual é a vontade de Deus, meu irmão, para a tua vida? Será que aquilo que você faz realmente é vontade de Deus? Será que até mesmo o local de trabalho que você está é vontade de Deus? Será que realmente é vontade de Deus que você faça uma coisa ou outra? Você submete o que você faz à vontade de Deus? Irmãos, nós precisamos orar ao Senhor para que a vontade dEle seja feita na nossa vida. Dentro da oração do Pai Nosso diz assim, seja feita a tua vontade na terra como ela é feita no céu. Seja feita a tua vontade na minha vida como ela é feita no céu. É isso que a oração está dizendo. Seja feita a tua vontade em mim. Mas será que eu deixo o Senhor fazer a vontade dele ou eu quero fazer a minha vontade? Meus irmãos, nós somos, eu e você, nós somos extremamente, nós queremos ficar no controle de todas as coisas. É difícil nós controlarmos, aliás, liberarmos o controle da nossa vida, nós queremos controlar a nossa vida. Vejam só, meus irmãos, alguém que tem o seu carro, gosta do seu carro, será que essa pessoa entrega o carro de bom grado para uma outra pessoa? Não, ele quer ficar no controle, não quer entregar.
E nós somos assim, meus irmãos, nós não queremos ceder o controle da nossa vida ao Espírito Santo. É como se nós quiséssemos, e nós queremos, na verdade, ditar as regras ao Espírito Santo. Mas não pode ser assim. A própria Bíblia, meus amados irmãos, diz que filho de Deus é aquele que tem a vida governada pelo Espírito Santo. Está lá em Romanos. Então, meus amados irmãos, nós precisamos entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas não só entender, mas sim comprovar. Isso é glorioso, meus irmãos, comprovar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Meus irmãos, vamos avançar. Vamos para Filipenses 3:20. Veja só, meus irmãos, nós ainda estamos falando por que nós precisamos viver a nossa vida aqui de acordo com a palavra do Senhor. Filipenses 3:20. Aqui Paulo ele vai trazer essa explicação. Filipenses 3:20. Filipenses 3:20 nos diz assim: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. A nossa cidadania. Meu irmão, nós somos cidadãos dos céus. Então, se eu sou um cidadão dos céus, eu preciso viver o modelo que foi dado pelo céu. Eu sou um cidadão do céu, eu não sou um cidadão da terra. Nós não somos seres da terra, nós somos seres celestiais. Então nós precisamos viver agora o padrão do céu. O fato é, meus irmãos, que nós somos muito terrenos. Nós somos muito apegados, todos nós, às coisas da terra. Como eu falei antes, meus irmãos, não é errado ter. O problema é coração. O problema é que nós entregamos o coração às coisas da terra. Por isso que se torna um fardo para as nossas vidas, se torna difícil para as nossas vidas. Irmãos, como é que você iria reagir? Falava com o pastor aqui antes do culto. Nós passamos aqui por ventos fortes nos últimos dias, temporais na região. Como é que eu iria reagir, por exemplo, se uma árvore caísse em cima do meu carro? Qual seria a minha reação? O que eu faria? Obviamente que haveria uma tristeza, amém? Mas será que porventura da minha boca iria sair ainda com isso palavra de glorificação a Deus? Vamos analisar, cada um de nós, cada um analisa a sua vida. Se uma árvore iria cair sobre o meu carro, eu iria glorificar a Deus? Ou será que porventura eu não iria encher meu coração de mágoa, de tristeza e de tal coisa, e iria reclamar e reclamar? O que eu faria? O que eu faria? Meus irmãos, no tempo de Daniel, o testemunho dos amigos de Daniel e o testemunho de Daniel. Haviam duas leis naquele momento para que todos aqueles que não adorassem o Deus ali dos babilônios, os companheiros de Daniel seriam jogados na fornalha e Daniel na cova dos leões. Eles tiveram a postura de ser servos até o fim, e o Senhor os livrou. Irmãos, tudo o que acontece na nossa vida, deixa eu falar para os irmãos aqui, queridos, tudo o que acontece na nossa vida está no controle de Deus. Tudo. Se fura um pneu do teu carro, está no controle de Deus. Tudo o que acontece na nossa vida está no controle de Deus. Agora, o que sai da minha boca quando tem um pneu furado, por exemplo? Muitas vezes o irmão já levanta atrasado, já está atrasado para o trabalho, chega na garagem e um pneu está furado. Ou ali o pneu do carro furado. Será que com isso ainda glorifica a Deus?
E muitas vezes o irmão não sabe que o Senhor permitiu que o pneu estivesse furado, porque lá na frente, se ele chegasse bem naquele horário, ele iria sofrer um acidente. Irmãos, nós precisamos dar glória a Deus em tudo. Não importa o que está acontecendo, dê glória a Deus. Dê glória a Deus. Os companheiros de Daniel deram glória a Deus. Eles falaram, olha, nós não vamos nos render a ti. Nós não vamos pecar contra o nosso Deus. Não importa o que esteja acontecendo, meus irmãos, dê glória a Deus em tudo. Isso é agradável ao Senhor, amém? Todas as coisas que acontecem na nossa vida, porque a Bíblia diz que nenhum pardal cai na terra sem o consentimento de Deus. Nenhum pardal cai na terra. Nenhum pardal. Tudo está no controle de Deus. Então, que nós possamos ser cristãos em todo o tempo, em todo momento. Amém? Queridos, vamos avançar aqui. Efésios 2:19. Efésios 2:19. Efésios 2:19. Nos diz assim a palavra do Senhor. Veja só o que diz a palavra. Portanto, vocês já não são estrangeiros e nem forasteiros, mas como cidadãos dos santos e membros da família de Deus. O Senhor está dizendo aqui, meus amados irmãos, que nós fomos reconciliados com Cristo, o Senhor nos colocou na sua presença, o Senhor nos concedeu uma família em Cristo, nós aqui somos uma família em Cristo, mas o Senhor está dizendo que nós já não somos mais agora pessoas estrangeiras fora do projeto de Deus. Aleluia. Então, meus amados irmãos, vejam só, nós estamos trazendo aqui, por que eu preciso viver a Bíblia? Por quê? Porque o Senhor está dizendo que nós éramos estrangeiros, mas agora nós fomos colocados na presença dEle. Nós éramos pessoas estranhas, mas agora nós somos conhecidos de Deus. Então, meus irmãos, eu preciso pegar a palavra de Deus e, de fato, viver a palavra de Deus. De fato, eu preciso colocar a palavra de Deus em prática na minha vida. Eu não posso, meus amados irmãos, viver tão somente por conveniência, por achar, ou por ter uma ideia, ou por ter opinião própria. Não, meus irmãos, a minha opinião, não estou dizendo que os irmãos não podem opinar, não, mas a minha opinião, ela precisa estar baseada na palavra. O meu entendimento precisa ser baseado na palavra. Eu não posso fazer as coisas do jeito que eu acho melhor. Eu preciso, de fato, viver a palavra do Senhor. Eu preciso viver. Meus irmãos, eu preciso viver a palavra do Senhor. Se eu não viver a palavra do Senhor, meus amados irmãos, lamento dizer, mas nosso lugar não será no céu. Irmãos, se a palavra do Senhor, nós seremos medidos pela palavra do Senhor. Então, se eu sou medido pela palavra do Senhor, eu preciso olhar para a palavra, olhar para a minha vida e mudar o que precisa ser mudado. Irmãos, e é detalhes na nossa vida, é detalhes para mudar. É detalhes, eu preciso olhar na minha vida nos mínimos detalhes e acabar mudando. Nos mínimos detalhes, amém? Queridos, vamos caminhando aqui para o encerramento, 2 Coríntios 5:20. 2 Coríntios 5:20. Nós vamos entender alguma coisa muito importante sobre ser embaixador. A palavra diz que nós precisamos ser embaixadores. Então, 2 Coríntios 5:20. A palavra do Senhor vai nos dizer. Diz o seguinte: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Até aqui. A palavra diz, meus irmãos, que nós somos embaixadores de Cristo. O que é o embaixador? Eu vou pegar o exemplo de Israel. No Brasil, tem o embaixador de Israel. Dentro da embaixada de Israel, aqui no Brasil, nem as leis do Brasil podem tocar. Olha como é poderoso. Dentro da embaixada de Israel, é um território de Israel fora de Israel. Nem mesmo as leis do Brasil podem tocar dentro da embaixada de Israel. Ao passo que o embaixador, ele precisa
obedecer rigorosamente as leis de Israel, aqui no Brasil, e também as leis do Brasil. E a Bíblia diz assim, que nós somos embaixadores de Cristo. Meus irmãos, nós somos pessoas, nós somos um pedaço de céu andando aqui nessa terra. Olha a nossa responsabilidade, meus irmãos. Olha a nossa responsabilidade. Ser embaixador é ser um pedaço de céu andando aqui, é ser homens e mulheres de Deus andando aqui, aonde as leis desse país, quando eu falo as leis, eu estou falando das leis espirituais deste mundo, não podem tocar em você, por quê? Porque você tem as leis do céu em você, mas também você precisa obedecer às leis, por isso que nós falamos antes, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Agora, meus irmãos, de fato eu sou um embaixador. Vamos olhar, cada um de nós, olhe para a sua vida. Vamos olhar, irmãos, a começar por mim. Vamos olhar para a nossa vida. Eu sou embaixador? Será que Deus, Ele olha para a minha vida? Será que o Senhor, Ele olha para a minha vida e diz, ali está o meu embaixador? Que Paulo diz, nós somos embaixadores de Cristo. Mas será que o Senhor Jesus, Ele olha para a minha vida e diz, ali está o meu embaixador? Porque Ele está representando o céu de fato. Irmãos, nós precisamos olhar para a nossa vida, medir a nossa vida, precisamos olhar para as nossas condutas e mudar, meus irmãos. Queridos, nós não vamos entrar no céu se nós não formos parecidos com o céu. Você coloca uma pessoa completamente estranha dentro da tua casa? Certamente que não. Uma pessoa que você nunca viu, não sabe quem é, a pessoa bate na porta da tua casa e diz assim, olha, hoje eu vou entrar na tua casa, eu vou morar na tua casa, eu vou vir aqui, eu vou dormir na tua casa. Certamente nós não abrimos a casa. Você coloca quem dentro da tua casa? Aquele que for muito bem conhecido teu. Então nós precisamos ser conhecidos do Senhor de fato e termos as características do céu. O Senhor vai colocar, meus irmãos, no céu aquele que for parecido com o céu, amém? Quem for parecido com o céu. E sobre essa questão, meus amados irmãos, de nós olharmos para a nossa vida, vamos ainda abrir o último texto dessa noite. Vamos para 1 Coríntios 11. Vamos voltar um pouquinho na palavra do Senhor. Meus irmãos, está dentro da ministração da ceia. Mas vejam só como é poderoso, como é importante. Como é importante. 1 Coríntios 11, versículo 28. A primeira parte do versículo 28 diz assim. 1 Coríntios 11, 28 diz assim. Examine-se a cada um a si mesmo. A Bíblia não diz examine o outro. A Bíblia não diz examine o seu vizinho. A Bíblia não diz examine a minha esposa ou examine o meu marido. Não, a Bíblia diz examine cada um a si mesmo. Agora, vamos para o versículo 31. Vejam só, meus irmãos, que diz o 31. Mas, se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Irmãos, aqui está uma orientação bíblica para nós. A Bíblia manda. A Bíblia diz assim, nos examinar. Irmãos, e nós precisamos nos examinar rigorosamente. Porque a Bíblia diz, se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, nós não iríamos receber juízo da parte de Deus. O problema é, meus irmãos, que nós não examinamos as nossas condutas, porque é muito fácil eu julgar meu irmão. É muito fácil olhar para o pastor Melo aqui e dizer para ele, pastor, você precisa melhorar nisso, nisso e nisso. Porque é mais difícil eu olhar para mim mesmo. Mas a Bíblia diz que nós precisamos olhar para nós. E a Bíblia diz, se nós tivéssemos, isso aqui é muito poderoso, meus irmãos, se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, nós não iríamos receber juízo da parte do Senhor. Nós não iríamos receber juízo. Então, meus irmãos, nós precisamos examinar a nossa vida, precisamos examinar a nossa conduta, precisamos examinar o que nós estamos falando, o que nós estamos fazendo,
Meus queridos, se um crente tem a capacidade de atravessar o sinal vermelho aí no trânsito, ele facilmente vai atravessar o sinal vermelho da Bíblia. Facilmente. Em Coríntios, a palavra diz assim: primeiro o natural, depois o espiritual. Tudo aquilo que nós somos, irmãos, tudo aquilo que nós somos no natural, assim nós somos no espiritual. Se eu atravesso o sinal vermelho, eu atravesso o sinal vermelho da Bíblia. Fora as outras coisas. Irmãos, então é um tempo poderoso, um tempo de conserto. Jesus de fato está vindo. Nós precisamos olhar para a nossa vida, nos examinar e acabar mudando. Irmãos, enquanto a vida há esperança, amém? Enquanto a vida há esperança. Não que nós vamos ser perfeitos até a vinda de Cristo, porque nenhum de nós será perfeito. Porque Paulo diz: não julgo já o tê-lo alcançado, mas eu prossigo. Paulo, no finalzinho da sua caminhada cristã, ele estava dizendo o quanto ainda era necessário mudar na vida dele. E a glória é isso, meus irmãos, de nós olharmos para nós e verificar: eu preciso mudar aqui, eu preciso mudar ali, e irmos mudando dia após dia. Se o Senhor, por exemplo, hoje cessar o fôlego da nossa vida, não importa o quanto ainda falta para mudar, não importa. O que importa, meus irmãos, é eu ter a consciência que eu preciso ir mudando. E de fato colocar isso em prática, dia após dia, mudando cada dia um pouquinho, degrau por degrau, até a vinda do Senhor Jesus. Irmãos, então, vida prática, vida bíblica na prática. Não teórica. Irmãos, prática. Precisamos ter uma vida prática de acordo com a palavra do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Meus queridos, vamos nos colocar em pé, vamos orar ao Senhor. Depois eu passo para o pastor Melo para finalizar o culto. Amém? Senhor Deus, nós clamamos a Ti, Pai, no santo e poderoso nome de Jesus. Pai querido, de fato nós precisamos mudar muitas coisas na nossa vida. Nenhum de nós aqui, Pai, é perfeito, mas todos nós carecemos da Tua graça. Todos nós carecemos da Tua glória, todos nós carecemos, Senhor Deus, do perdão, de libertação, de cura, de exortação. E nos ajuda, Pai, nesta hora. Nós oramos a Ti, Pai, em nome de Jesus, que nós precisamos de ajuda, Senhor, porque nós não temos condições de mudar as coisas pela nossa força, pelo nosso intelecto, por aquilo que achamos, mas mediante a operação do Espírito Santo. Pai, sabemos que os dias estão chegando da volta do Senhor Jesus. As coisas estão cumpridas em nosso tempo, na nossa geração. Senhor, nos ajuda para que nós venhamos entrar naquele dia. Pai, ajuda meus irmãos. Pai, que a partir de hoje, Senhor, seja um novo tempo sobre a vida de todos. Algo novo, Senhor, vinho novo, em odres novos, Senhor, a partir de hoje, Pai. Pai, que tudo aquilo que nós estávamos vivendo até ontem, Senhor, a partir de hoje seja algo novo. Senhor Deus, em todo lugar, em todo tempo, que nós venhamos falar diferente, que nós venhamos praticar diferente, que nós venhamos ter condutas diferentes de acordo com a Tua palavra. Nos ajuda, Pai, nós oramos e Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.